1 Coríntios capítulo 6, nós vamos retomar a nossa série de estudos da exposição desse livro. Para aqueles que estão nos visitando esta noite, pela primeira vez, nós estamos neste semestre, na verdade, desde do primeiro semestre, iremos agora avançar pelo segundo semestre, né? Estamos virando o mês. Estamos meditando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje é, se não me falha a memória, o 14º sermão. Então, nós já tivemos aqui 14 pregações em 1 Coríntios. E nós hoje vamos do verso 12, aliás, do verso 15, 1 Coríntios 6, do verso 15, até o verso 9 do capítulo seguinte, capítulo 7. Nós vamos passar de um capítulo para outro hoje, seguindo a ideia central que Paulo vai abordar nesses dois capítulos aqui. 1 Coríntios 6, do verso 15 ao capítulo 7, verso de número 9. É o retrato, é? Tem gente nova na mídia, muito bem. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E volte sempre. 1 Coríntios 6, verso 15. Vamos ler alternadamente? Eu vou ler os ímpares e os irmãos na sequência, os pares, por gentileza. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. A igreja. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém. Louvado seja Deus. Nos dias que nós vivemos, naturalmente, práticas que são consideradas indecentes pela Bíblia Sagrada, cada dia mais têm se tornado normativas da nossa sociedade. Essas práticas afetam valores éticos, morais e até mesmo valores espirituais, dependendo da cosmovisão que cada um adota. Na mídia e nas redes sociais, nós estamos vendo uma crescente e uma excessiva apelação para o corpo, não apenas para o cuidado dele, mas para a exposição da nudez dele. Conteúdos que banalizam sexo, que promovem a infidelidade, que desrespeita publicamente os valores familiares e os valores da família,
a viralização de desafios ofensivos ou perigosos. E na nossa vida profissional e política, essa maneira de viver imoralmente tem ganhado novos desdobramentos, como, por exemplo, as muitas tentativas de profissionalizar a prostituição. Eu não sei como andam os trâmites dessa tentativa de tornar em lei, eu não sei o nome específico, mas há documentos já que tramitam no Congresso e em outros âmbitos para formalizar a prostituição como uma profissão, de maneira tal que as prostitutas tenham direito a todos os benefícios, inclusive a serem acobertadas pelo INSS quando chegarem em uma idade avançada. A maneira pela qual a imoralidade tem tomado de conta em nossa sociedade tem afetado diversas áreas da nossa vida como um todo, desde as mídias sociais, como até mesmo a maneira da vida social e familiar. Nós estamos percebendo o acréscimo, o crescente número de acontecimentos desse tipo. Além disso, no próprio ambiente educacional, nós estamos vendo que os conteúdos artísticos que estão sendo produzidos estão sempre girando em torno da sexualidade. A arte tem sido tratada especialmente como algo sexual. E vocês assistiram certamente algumas reportagens, ou pelo menos alguma manchete, é provável que boa parte dos irmãos tenham visto alguns anos atrás, quando colocaram um homem completamente pelado em um museu e chamaram aquilo de arte, cujos visitantes daquele museu eram crianças de uma escola. As pessoas iam ali para assistir aquele espetáculo e uma mãe até mesmo autorizou que o seu filho tocasse as genitárias daquele homem. E o governo e as instituições tratando isso como sendo uma arte, algo normal, natural. Veja que cada dia que passa, coisas que eram absurdas têm se tornado normais, vistas com maior frequência. Músicas que jamais se ouviria publicamente são tocadas nas lojas, são tocadas em praça pública, são cantadas em todos os lugares. Nós vivemos, irmãos, de fato, uma época que pode-se dizer Sodoma e Gomorra. Não sei se vocês já ouviram falar, mas há uma nova moda entre adolescentes que tem preocupado muitos pais e tem, inclusive, afetado muitas famílias. Eu não quero entrar em detalhes, porque algumas pessoas se escandalizam e há pessoas mais jovens aqui, mas práticas que estão se tornando absurdas entre adolescentes. A famosa roleta russa. Não pense você que é uma brincadeira com a arma, não é uma brincadeira com o jogo, é uma brincadeira sexual, onde vários meninos e meninas se reúnem para fazerem orgias das mais diversas. E hoje nós estamos acompanhando aí nas mídias muitas notícias de adolescentes que estão engravidando sem saber sequer quem é o pai. E quando os pais dos adolescentes procuram saber quem é o pai da criança, é assim, eu não tenho como identificar, porque foram muitos. Isso era algo absurdo, terrível, mas que tem se tornado normal. E não está mais lá nas capitais, não, já está por aqui rodando. Estamos cônscios de tantas notícias, de tantas famílias que estão sendo afetadas com essas práticas sexuais, por essa libertinagem e por essa desestruturação da família. Veja como que a imoralidade tem impactado família, igreja, a escola, a educação, o trabalho. Por onde quer que você bata os seus olhos, você vai encontrar o rastro da imoralidade da nossa nação. Nós vivemos em épocas semelhantes à época de Sodoma e Gomorra. Por causa disso, então, nós vamos perceber que as relações sexuais fora do casamento, o adultério, a fornicação, a pornografia, a participação de festas que estimulam a imoralidade é crescente, disparada. O mundo pornográfico, melhor dizendo, a indústria pornográfica, cresce assustadoramente pela quantidade de usuários. Por causa disso, então,
nós vivemos em uma época onde a imoralidade não é algo de só menos. Curiosamente, não é apenas em nosso tempo que isso acontece. Já em tempos antigos, a presença da imoralidade era uma realidade. Hoje é bem verdade, eu creio que está muito mais sério a coisa. Porém, no tempo de Noé já havia isso, por isso veio o dilúvio, inclusive. Aqui no tempo de Paulo, Paulo vai argumentar a respeito do perigo da imoralidade. Então, esse texto, e a razão pela qual nós lemos do verso 15 ao capítulo 7, verso 9, é porque Paulo vai continuar seguindo a lógica que ele vem abordando sobre a imoralidade, o combate a essa imoralidade. E você então vai encontrar aqui o que é que Paulo quer falar, o que é que ele quer tratar para com aquela igreja. Perceba que no capítulo 7, Paulo vai começar assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. A carta de Coríntios é uma resposta a perguntas que foram feitas a Paulo. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Uma das provas está aqui no versículo 1 do capítulo 7. Aqueles irmãos escreveram perguntas ou relataram questões a Paulo e Paulo respondeu a eles. E aqui Paulo começa tratando sobre a imoralidade. No sermão anterior, nós falamos sobre nem tudo nos é lícito, o aspecto do verso 12 e verso 13, onde Paulo vai tratar sobre duas coisas que são perigosas para nós. A primeira delas que Paulo vai tratar é sobre o alimento, e a segunda delas é o sexo. Tanto o alimento quanto o sexo são bênçãos de Deus. Porém, o diabo sempre distorce aquilo que é bom, prazeroso e que é dádiva do Senhor. O diabo distorceu o alimento, a alimentação, e deu a glutonaria, pecado. O diabo distorceu a sexualidade e trouxe a imoralidade. Perceba que são duas coisas boas, permitidas por Deus e até mesmo ordenadas por Ele. Mas o diabo corrompeu. O mundo, a nossa própria carne, trabalham na contramão da vontade do Senhor. Por causa disso, precisamos de algumas orientações. Então, nessa noite, eu queria falar sobre combatendo a imoralidade a partir de 3 princípios. Primeiro, entendendo quem nós somos em Cristo. Verso 15 ao verso 17, Paulo começa a argumentação desse combate à imoralidade falando sobre o corpo de Cristo. Ele diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Perceba que o que fundamenta a argumentação de Paulo é a nossa relação com Cristo, ou seja, o nosso relacionamento com Cristo vai nortear a maneira como eu vou me relacionar com outros, seja familiarmente, seja de maneira amigável, ou até mesmo em questões sexuais, para os cônjuges. O meu relacionamento com Cristo vai relacionar o meu trato, a minha maneira de se relacionar com as outras pessoas. E aí Paulo traz um princípio: o nosso corpo é membro de Cristo. E porque o nosso membro é corpo de Cristo, verso 15 ele vai dizer ainda, nós não podemos tomar os membros de Cristo e fazê-los membros de uma meretriz. Absolutamente não, Paulo vai dizer. Ora, se meu corpo pertence a Cristo, se eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo para servir a Cristo, como eu irei utilizar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, foi comprado por Cristo, e agora vou me relacionar com uma meretriz? E a ideia de meretriz, para os que não entendem, é uma prostituta. Como que eu irei praticar atos imorais se meu corpo é de Cristo? Por causa disso, então, Paulo vai para o verso 16, onde ele vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Veja que Paulo agora pega um argumento de Gênesis 2, que diz que o homem se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Só que ali nós temos o contexto do casamento, onde o homem e a mulher assumem um compromisso, um contrato, publicamente, com alguém legitimamente autorizado para fazer tal cerimônia, e agora se unem publicamente diante das pessoas, da família e da sociedade. Por isso que quando você casa no civil, você tem primeiro as proclamas,
o aspecto de que é proclamado esse casamento, e se houver alguma contestação, dentro de um período, alguém poderá ir lá e dizer, não, esse casamento não pode ser efetivado, esse indivíduo já é casado com outra pessoa, seja em outro país, seja em outro estado, coisa desse tipo, alguém pode ir lá e contestar. A ideia é, casamento é algo público. Embora haja mudanças na formatação do casamento civil entre países, entre religiões, mas o princípio sempre é o mesmo. É uma instituição de uma aliança, de um matrimônio público. Ninguém pode casar secretamente, irmãos. Não existe casamento secreto. O próprio cartório é responsável por proclamar essa união. Diante disso, então, Paulo vai trazer essa ideia de que os dois se tornarão uma só carne. Ora, mas como que um homem vai se tornar uma só carne com uma prostituta que ele vai ter uma relação sexual eventual com ela? Se aqui nós temos uma ordenança para o casamento, Paulo está dizendo o seguinte: a união sexual ela é para o casamento. E quando alguém se relaciona com uma prostituta, é como se estivesse casando com ela indevidamente. Está assumindo com ela um pacto, uma aliança que compete tão somente ao casamento. Por causa disso, então, Paulo menciona ou chama-nos a lembrança de que os dois serão uma só carne. Aí o verso 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Perceba que Paulo vai tratar desta união como sendo uma só carne e logo em seguida fala de uma relação espiritual, relação carnal. Nós somos membros do corpo de Cristo, mas agora ele vai falar de algo ainda mais profundo, uma relação espiritual. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que é que isso implica? Que aqueles que se entregam à imoralidade, aqueles que se entregam à prostituição, inevitavelmente estão caindo espiritualmente. Estão sendo entregues às garras de Satanás. Se eu me uno com o Senhor, eu sou um espírito com ele. Se eu me uno com uma meretriz, com uma prostituta, com quem eu estou fazendo união espiritual? Com o diabo. Não é com o Senhor. Por isso que a prostituição é considerada desde o Antigo Testamento algo abominável diante de Deus. Lembre a razão pela qual Deus permite que o profeta Oséias se case com uma prostituta. Para mostrar a Israel, ilustrando naquele casamento de exceção, o que é que Israel tinha feito com o Senhor. Todo mundo ficou assim horrorizado. Como é que um homem pode se casar com uma prostituta? Aí Deus diz assim, vocês estão fazendo isso comigo. Fazem parte do meu corpo, vocês têm uma aliança comigo, mas estão quebrando através da idolatria. Veja que Deus sempre ilustrou a tragédia que é a prostituição, a imoralidade. Então aqui Paulo argumenta duas razões pelas quais nós precisamos combater a idolatria, entendendo quem nós somos em Cristo, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente eu sou membro de Cristo. Os meus membros, o meu corpo, ele pertence ao Senhor. E espiritualmente eu tenho uma união com Cristo. Se eu tenho agora uma relação sexual com uma mulher que é uma prostituta ou que não é minha esposa, eu estou espiritualmente me envolvendo. Estou me entregando às garras do diabo. É isso que Paulo quer, no fundo, nos mostrar. Por causa disso, então, Paulo vai trazer um outro princípio. Para combater a idolatria, eu preciso, ou melhor dizendo, a imoralidade, eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Sou membro dele. Sou membro, o meu corpo é membro de Cristo. Nós somos um. Nós estamos ligados a ele. Esse sou eu em Cristo. Segundo, Paulo vai nos ensinar a fugir da impureza. Verso de número 18, Paulo utiliza a seguinte expressão: fugir da impureza. Ponto. Depois ele vai argumentar o porquê disso. Não apenas Paulo, mas a Bíblia Sagrada como um todo nos apresenta pessoas que fizeram isso e como que Deus requer de nós isso. Com respeito à imoralidade, a Bíblia não nos ensina a enfrentarmos a imoralidade, no aspecto de que eu sou crente, eu sou forte, então eu vou entrar naquela boate, eu vou ver as mulheres dançando e vou resistir porque eu sou forte.
A Bíblia não orienta a você, mulher, dizer, eu vou entrar em páginas e irei ver homens assim, e irei resistir porque eu sou forte no Senhor. A Bíblia não ensina você que de repente tem uma tendência alcoólica a ir num bar, chegar lá e ficar tomando um refrigerante, olhando para você ver assim, mas eu vou ficar aqui porque eu sou forte no Senhor. A Bíblia não recomenda esse tipo de atitude. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque a Bíblia nos alerta como que nós somos propensos a cair. E quanto que a nossa natureza ela é falha. Por isso que a recomendação bíblica sempre é fuja. Fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Potifar, a mulher de Potifar, quando tentou José, ele não ficou ali com ela argumentando, conversando, batendo um papo, vendo até onde ia aquela conversa. O que é que ele fez? Ele fugiu. Então, diante do pecado, da tentação, da imoralidade, a melhor resposta para combater é fugir. Paulo vai dizer, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Será que aqui nós temos 2 pesos, 2 medidas? Por que uns pecados é fora do corpo e o pecado da imoralidade é contra o próprio corpo? Aqui nós temos o peso do adultério, da prostituição, da imoralidade. Quando se peca em outras áreas, diante de Deus, é pecado do mesmo jeito. Porém, nós temos pecados que têm consequências diferentes. A imoralidade, a prostituição, o adultério, traz consequências para a vida. Para a vida a dois, para a vida espiritual, para a vida física, emocional, sobretudo. Afinal de contas, aqueles que se entregam a muitas paixões, a muitos amores, a muitas mulheres, a muitos homens, cada dia mais se sentirá mais vazio, tentando encontrar no peito de um homem, nos braços de uma mulher, a satisfação para a sua vida, não encontrando, cada dia mais esse vazio existencial vai apenas aumentar e as marcas haverá de ficar. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que comete outro tipo de pecado é pecado do mesmo jeito, mas aquele que pratica a imoralidade está pecando contra o Senhor e contra seu próprio corpo, ou seja, a imoralidade não afeta apenas nossa relação com Deus, a imoralidade afeta a nossa vida física e a sexualidade. Por isso que hoje nós temos, inclusive, muitos casais jovens com casamentos disfuncionais. É sempre um risco quando jovens se unem com uma vida de histórico pornográfico ou imoral. O que nós temos ouvido e visto através de muitas histórias e muitos relatos, são casais que mesmo em poucos tempos, meses de casamento, já estão frustrados sexualmente. Por quê? Carregam uma bagagem imoral muito grande. Não se libertaram, não abandonaram, trouxeram junto para dentro do casamento e vivem um problema no casamento. A imoralidade afeta nosso relacionamento com Deus, mas afeta nosso corpo. Paulo está dizendo isso aqui. E ele prossegue então, verso de número 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo, veja, essa história, meu corpo, minhas regras, não é bíblica. O que é bonito é para mostrar, não é bíblico. Eu faço o que eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero, não é bíblico. Paulo vai dizer, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que vós sois de Deus, ou seja, vocês não pertencem a si mesmos, nós não temos autoridade sobre nós mesmos, porque é de Deus o nosso corpo. A imoralidade é tentar tirar de Deus a autoridade do corpo e dizer assim, eu vou fazer do meu jeito, como eu quero, pouco me importa com Deus. Paulo vai dizer, vocês são templo do Espírito Santo. Como é que vocês vão oferecer o templo do Espírito Santo para práticas imorais? Como que se pode isso? E ele termina dizendo no verso 20, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A razão pela qual nós precisamos fugir da impureza, combatendo a imoralidade,
É porque Cristo pagou um alto preço para que nós fôssemos livres do pecado, libertos da escravidão do pecado. E o pecado da imoralidade escraviza. Jovens que estão atolados na pornografia estão escravizados. Homens, mulheres que estão atolados na prostituição estão escravizados. São escravos disso. E Cristo pagou um alto preço para nos libertar. Como que nós haveremos de oferecer os membros do nosso corpo a estas práticas? Cristo pagou alto preço. Glorifique então a Deus através do vosso corpo. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Veja que inicialmente no verso 12, Paulo vai tratar sobre o alimento físico, aquilo que nós comemos, nos alimentamos. Eu falei aqui sobre a glutonaria, sobre a bênção que é o alimento, mas os perigos que é nós não temos controle sobre os alimentos. Mesma coisa sobre o sexo. É uma bênção que Deus nos dá. A terceira argumentação é essa, mas é preciso ter controle. Devemos praticar e fazer a maneira que Deus ordena. Por isso, em terceiro e último lugar, Paulo vai nos dar uma terceira forma de termos a imoralidade. Primeiro, nós falamos ou observamos o aspecto de entender quem nós somos em Cristo, somos membros de Cristo. Segundo, fugindo da impureza, verso 18 ao verso 20. Terceiro e último lugar, possuindo bem seu cônjuge. Verso 1 ao verso de número 9 do capítulo 7, Paulo agora vai entrar na questão do casamento. E ele vai entrar na questão do casamento diante de uma pergunta que é feita. Nós não temos a pergunta dos coríntios. Não tem aqui na Bíblia Sagrada qual foi a pergunta. Mas pela resposta que Paulo dá neste capítulo e nos capítulos posteriores, é provável que a pergunta daqueles irmãos tenha sido a seguinte: Paulo, o que haveremos de fazer diante desta perseguição? É lícito, Paulo, casarmos? É lícito adquirirmos matrimônio com a perseguição que está atacando a igreja? Aí Paulo escreve: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. A expressão de Paulo, não toque em mulher, é um eufemismo. Paulo está falando de uma relação entre homem e mulher conjugal, que não deveria acontecer. Mas aí veja a continuidade desta argumentação. Isso vai nos mostrar claramente que Paulo está diante de um contexto em específico onde a situação era muito difícil e muito complicada. Paulo então vai dizer o seguinte: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Mesmo diante da situação que vocês estão vivenciando, porque aquele período era um período de perseguição. Então imagine aí. Se já era difícil escapar da perseguição sozinho, imagine um homem que tinha que carregar a mulher e os filhos no contexto de perseguição. Porque o casamento é uma recomendação desde a criação. Então, de maneira alguma, Paulo pode contrariar aquilo que Deus disse. Se Paulo dissesse assim: não, olha, Deus disse que é para todo mundo, ou Deus ordenou ao homem que se case, mas assim, case não. Paulo está contrariando um princípio bíblico. Só que aqui nós temos o apóstolo Paulo tratando de uma pergunta que foi feita diante de um contexto que a igreja vivia. Então Paulo vai dizer: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Nesses termos, mas por causa da impureza, cada uma tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Qual é a recomendação de Paulo? Case-se. Por causa da imoralidade, da impureza, case. Verso número 2. Verso número 3, desfrute o seu casamento. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E aqui Paulo vai tratar sobre uma dívida que nós não entendemos muitas vezes. O casal muitas vezes vai lá, assume um compromisso, assina os papéis no cartório, às vezes aqui na igreja com o pastor, seja lá onde for, assume o compromisso: eu vou honrar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, e não entende que está assumindo um compromisso, que é uma dívida. Que dívida é essa que Paulo está dizendo aqui? Eu sei que às vezes, irmãos, a gente evita tratar alguns temas na igreja porque tem pessoas mais jovens ou porque tem pessoas mais velhas que não gostam que o pastor toque em assunto de sexo na igreja. Eu já sei muito bem, eu sei demais do que se passa na cabeça de alguns irmãos. Falar de sexo no púlpito de uma igreja, no domingo à noite, meu Deus do céu. Que é isso, pastor? Isso é muito feio isso.
Fale de Deus, fale do amor de Deus, fale assim, de outras coisas, mas falar de sexo no púlpito da igreja tem crente que é assim. Não fala disso, é o bicho de sete cabeças. Por outros é aquele, mas pastor, tem uns jovens aí, vão ouvir isso, vai escutar essas coisas. Irmãos, não sejamos inocentes. Esses meninos vão aprender na escola coisa pior, de maneira distorcida. Esses meninos têm acesso a telefone, estão acessando aí TikTok, Kawaii, Instagram e outras mídias, que o que mais tem é coisa imoral. Aparece com facilidade. Com facilidade aparece, especialmente por conta da idade. O próprio algoritmo, sei lá o quê, sei lá, joga. São jovens, são rapazes, moças, novinhos que são curiosos, querem descobrir o mundo, querem o que é proibido, inclusive. Então não pense você que seu filho, sua filha é assim um anjinho. Pode ser na sua frente, mas o pecado está lá no coração dele, os desejos, os estímulos, a curiosidade está lá. E se você não ensinar a verdade, de acordo com a palavra do Senhor, claramente, ele vai aprender claramente as distorções na escola, num grupo de amigos, numa rede social, num bate-papo. E aqui nós temos um grande problema, porque muitas vezes os pais têm medo de orientar sexualmente os filhos. Não, ele entende, ele sabe, ele vai crescer e vai aprender. Vai aprender com quem? Porque se não aprende com você, não aprende na igreja, não espere que ele aprenda coisa boa por aí fora, não, irmãos. Não sejamos inocentes ou despretensiosos nisso. A Bíblia diz: sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Então seja astucioso, seja ligado. Deixe de ficar dormindo no ponto achando que seu filho está ali lendo a Bíblia com o telefone de madrugada, só olhando coisa boa. Vigia. Vigia teu menino. Não descuida não, nem porque ele seja novinho. O índice de pornografia em nosso país e no mundo é que tem começado a partir de 10 anos. É a média, viu? Isso é a média. Quando a pornografia é introduzida na vida de uma criança, 10 anos de idade, já tem criança consumindo pornografia. Isso é a média. A média ela dá para mais, para menos. Então vigia. Então por que eu não vou falar disso aqui? Se a Bíblia fala, por que nós vamos nos omitir de falar disso? Nós não podemos fazer isso. Seria pecado nós não instruirmos os nossos irmãos a respeito daquilo que a Bíblia fala com tanta clareza. E aqui Paulo vai dizer o seguinte: quer combater a imoralidade? Entenda quem você é em Cristo, fuja da impureza e possua bem seu cônjuge, do verso 1 ao verso 9. Como? Casando, desfrutando do seu casamento e pagando uma dívida. Que dívida é essa? O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Paulo não está falando aqui de dinheiro. Essa dívida que Paulo fala, que no versículo 1 ele usa de um eufemismo, é a dívida sexual. O casal casa-se esperando isso. Ou você casa-se apenas aguardando trabalhar, viver junto e outro. Não. Pelo contrário, ainda mais quando você é novo, está na expectativa do casamento, almeja a sexualidade do casamento. E Paulo trata dessa sexualidade como sendo uma dívida. Eu gosto de uma expressão que o reverendo Augusto Nicodemos utiliza, e eu estava no dia 30 de maio de 2019, eu tenho aqui a anotação nessa folha, num estudo exatamente sobre esse texto com ele lá na primeira igreja em Recife, e ele utilizou algo interessante, eu até notei aqui nessa folha que eu encontrei dos meus arquivos, né? Por detrás de muitos adultérios, tem um homem ou uma mulher que não pagou sua dívida. Por detrás de muitos adultérios, tem um homem ou uma mulher que não pagou a sua dívida, que brincou com as responsabilidades do casamento e deram brechas ao diabo. Não precisa ser mais claro do que isso. Verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Aqui, alguns dizem assim, apóstolo Paulo também é muito machista, porque dizer que a mulher não tem direito ao seu próprio corpo é dar espaço para um abuso. Veja que se Paulo fosse machista, como alguns argumentam, ele diria assim, a mulher não manda no seu corpo, é como o marido quiser, e ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, a mulher não tem direito e o homem também não tem, ou seja, vocês pertencem um ao outro. Vocês têm uma dívida mútua.
Você, minha irmã, deve satisfazer o seu marido. Você, meu irmão, deve satisfazer sua esposa. Paulo está dizendo que isso é uma dívida. Verso 5, ele vai trazer ainda uma outra recomendação e vai explicar a razão pela qual essa dívida deve ser paga frequentemente. Não vos priveis um ao outro, melhor dizendo, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Para quê? Satanás não vos tente por causa da incontinência. E com respeito a isso, digo como concessão e não por mandamento. O que é que Paulo está argumentando aqui? No combate à imoralidade, é preciso que aqueles que são casados, legalmente casados, não é junto, não é amigado, não é namorado, não é fora do casamento, é os que são casados, paguem suas dívidas para com o outro. De qual maneira? Frequentemente. Apenas quando houver um mútuo consentimento entre o homem e a mulher. Minha filha, nós vamos orar e por causa disso não teremos nenhuma relação durante esse período. Os dois têm que concordar. Aí Paulo diz assim: se porventura houver isso, tudo bem, mas ainda assim não demorem, para que o diabo não vos tente. Eu estou me segurando para não contar a história, mas é minha característica, vou ter que contar. Um certo irmão rico, já com a vida muito regalada, tinha um iate e gostava muito de pescar em alto mar. Ia ele, um outro colega dele, e ele levava uma cozinheira. E ele ia, passava 2 semanas, 3 semanas, e passava até um mês. O pastor percebeu aquilo e ficou preocupado com o irmão. O irmão está passando muito tempo fora de casa, em alto mar. Tem que ter cuidado. O pastor chamou a atenção, irmão. Vem cá. O irmão está passando muito tempo fora de casa. Como é isso? Você viaja para alto mar, deixa sua esposa aqui, sozinha. Meu irmão, vigie com isso. Mas não, pastor, não se preocupe. Só viaja eu, meu amigo e Zefa. E quem é essa Zefa? É a cozinheira particular de minha casa. Mas não se preocupe, pastor. É uma senhora idosa, já trabalha conosco há muitos anos. E sempre que eu percebo que está na hora de voltar, eu volto. E o pastor disse: mas e como é que você sabe que é hora de voltar? Quando eu começo a achar a Zefa bonita, pastor, eu entendo que é hora de voltar para casa. Eu não queria contar isso, mas eu não me segurei. A ideia de Paulo é: não se separem por muito tempo, a não ser por mútuo consentimento. Por quê? A incontinência poderá gerar tentação. A gente ri, a gente brinca, é muito bom, mas é algo sério. Por isso que eu já falei isso para os casais, não falei para a igreja como um todo. Quando eu escrevi minha monografia sobre casamento, minha monografia foi sobre essa questão, sobre os princípios do casamento e tudo mais, eu descobri que havia uma comunidade dos puritanos, em uma determinada região, que eu não lembro o nome da cidade especificamente, onde quase a totalidade da comunidade era cristã, né? Era a época dos puritanos. E havia uma proibição naquela comunidade dada pelo líder daqueles irmãos, o pastor daquela comunidade, havia dado uma proibição para os homens. E a proibição era a seguinte: nenhum homem que faz parte desta comunidade poderá trabalhar fora e passar mais de um mês fora de casa. Todos deverão estar na sua casa em um período de no máximo um mês. A ideia é: não pode passar muito tempo fora de casa. E eu achei curioso isso nas minhas pesquisas, porque havia um princípio elementar entre aquela comunidade que lidava e zelava muito com a família. Não abandone o seu lar. Não abandone a sua casa. Não deixe sua esposa exposta a tentações, nem seja você também levado a tentações. É isso que o próprio contexto aqui de Paulo está nos ensinando. Não se separem por muito tempo, para que não haja tentação e para que vocês não caiam. Cuidado com a incontinência. Por isso que Augusto Nicodemos
nesse seu estudo falou isso, né? Por trás de muitos adultérios, há sempre um homem e uma mulher que não pagaram a sua dívida, que abriram de mão, que deixaram de cumprir com os seus deveres. E é preciso ter cuidado para com isso. Ainda que seja uma área que a gente evita falar na igreja, é muito privada, questão sexual, mas nós precisamos entender que isso é bíblico. Isso é para a nossa família, isso é para preservar o nosso casamento, para preservar o nosso lar. Por isso Paulo vai dizer, e digo-vos não como concessão, e digo-vos como concessão e não por mandamento. A ideia de Paulo é, ficar separado não é mandamento, é uma concessão, em havendo uma necessidade. E aí ele termina o argumento dizendo o seguinte, quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um jeito, outro de outro jeito. Paulo agora vai tratar desse verso 7 ao verso 9, a questão dos solteiros, que eu vou abordar no próximo sermão juntamente com o restante do texto, porque a gente vai ver aqui como que os solteiros devem viver, os viúvos, aqueles que já são separados, entrando inclusive na questão do divórcio. Mas por ora, 3 princípios para combatermos a impureza. Primeiro, entendermos quem nós somos em Cristo. Nós somos membros de Cristo. Segundo, fugindo da impureza. Terceiro, zelando bem do nosso casamento. Melhor método para você combater a impureza no seu casamento, no seu relacionamento, é você de fato desfrutando da bênção que Deus concedeu ao casal, a liberdade que Deus concedeu ao casal. Se nós, irmãos, entendêssemos que na Bíblia Sagrada sexo é coisa séria, se nós entendêssemos que na Bíblia Sagrada casamento é coisa séria, nós certamente deixaríamos de flertar com tantas coisas que a Bíblia Sagrada proíbe. E deixaríamos de dar vazão ao diabo. Por isso que Eclesiastes, naquela conversa, diálogo de Salomão com a Sulamita, ele vai dizer assim, tirai as raposinhas do nosso jardim. Cuidado com as raposinhas no jardim. Ou seja, zele, cuide do seu matrimônio, cuide do seu casamento. Irmãs, estejam atentas. Homens, irmãos, estejam atentos. Nós precisamos lutar por nossa casa, lutar por nossa família, lutar por nosso casamento, cuidarmos bem da vida sexual, da vida a dois, conversarmos bem sobre essa questão, não darmos lugar ao diabo, aquilo que eu sempre falo aqui, cuidado com as influências, com as amizades, com o que olha, com o que vê, com quem acompanha, no que curte. Precisamos investir na nossa família e lutar por ela com unhas e dentes, pois esta é a vontade do Senhor, que cada um tem o seu próprio marido e a sua própria mulher. Com respeito aos solteiros, nós falaremos na semana seguinte, porque aqui Paulo vai tratar também sobre a solteirice. Ah, pastor, mas eu nunca casei. E aí, como é que eu fico? Estou em pecado? Nós vamos tratar sobre isso e entendermos como que Paulo vai observar esse aspecto daqueles que são prontos para o casamento, daqueles que nunca vão se casar e como que devem viver os solteiros. Os casados, ele abordou aqui. E os solteiros, ele vai continuar tratando do verso 8 em diante, falando inclusive sobre a estabilidade da família, do verso 10 até o verso 24. Semana que vem, a gente então continua, fica aqui o meu convite para os que nos visitam voltarem e a gente vai continuar falando sobre essa temática. Por hoje vamos parar aqui no verso de número 6 e a gente prossegue na semana que vem a partir do verso 7, tá bom? Vamos ficar em pé então e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua palavra, pedindo que Ele aplique a sua palavra em nosso coração, que o Santo Espírito de Deus possa fazer essa palavra ecoar na nossa mente, no nosso ser, no nosso casamento também. Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer ao Senhor pela tua santa instrução. Pedir que o Senhor aplique esta palavra que acabamos de ouvir em nossos corações. Esta é a tua vontade, este é o teu desígnio, e cabe a nós cumprirmos, cabe a nós obedecermos, cabe a nós nos submetermos a ela. Por isso, Deus amado, eu rogo ao Senhor nessa noite, que o Senhor fortaleça a cada casal que está aqui, que o Senhor tenha misericórdia dos solteiros, os que estão divorciados, que são viúvos, as viúvas. Senhor, tem misericórdia. Livra-nos da imoralidade, livra-nos da impureza.
que possamos possuir bem o nosso próprio corpo, porque ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. E nós somos unidos ao Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor e precisamos andar em santidade, em novidade de vida. Precisamos andar em pureza. Ó Deus amado, fortalece cada casal, cuida de cada um. Livra-os, ó Deus, do divórcio, do adultério, da imoralidade. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós. Preserva-nos da queda, da tentação. Tem misericórdia de cada um que está aqui presente. Que possamos aprender a glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, que a nossa vida seja um culto de adoração a Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.